comecemos a nossa conversa, até porque a gente não tem muito tempo para perder. Nada de estresse, nada de loucura, mas vamos aproveitar o tempo, remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos seguir a vida aí, em nome de Jesus. Todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos conversar. Vamos continuar conversando sobre espiritualidade bíblica. Vou cortar os comentários, perdão. Eu gosto de interagir, é claro. Acho que a ideia de uma live é interagir. Mas tem dois problemas com os comentários. O primeiro é a internet, que fica instável e cai. Ontem à noite, aliás, aconteceu uma coisa hilária aqui em casa, né? Às 21 a gente faz uma live que a gente chama de live de oração, né? E aí estava eu aqui, depois de conversar, falar da Bíblia e tal, falamos lá sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque estamos estudando a oração de Jesus. Aí falei dos pedidos de oração e vamos orar. E como bom crente batista, que passou pelo neopentecostalismo, eu orei de olho fechado aqui, na maior fé, né? Daqui a pouco estou no meio da oração e escuto meus filhos. Eles ficam aqui no mesmo espaço que eu aqui. Eu já percebi que tinha alguma coisa estranha, né? Aí eu ouvi um deles falar assim: você precisa avisar ele, você avisou ele? Aí eu já abri o olho e já vi que o YouTube e o Instagram tinham caído a conexão geral no final da oração. Rapaz, eu fiquei orando aqui, ó. Mandei fogo. Imagina. Ah, foi bom, foi ótimo. E aí nem voltei mais para a live porque não fazia sentido, né? Mas a gente tenta evitar isso, né? Nossa internet aqui é suficientemente boa, mas bom, meio-dia a gente não tem esse momento de oração, né? Então, se cair eu vou saber. Deixa eu cortar aqui, tá bom? Deixa eu cortar vocês aqui. Vamos lá, gente. Então, estamos aqui para mais um papo nas nossas conversas na quarentena. Obrigado a todo mundo que está aqui na live com a gente no Instagram. Lembrando que essa conversa depois a gente coloca lá no YouTube e sai diariamente às 18 horas. E a gente faz um esforço para isso. Hoje meu dia está corrido, tem umas coisas para resolver aqui, mas vamos dar um jeito de colocar isso lá no YouTube para quem não viu poder ver e ser abençoado, porque esse é o desejo que a gente tem. Estamos falando sobre espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã é espiritualidade bíblica, porque a espiritualidade do cristão está baseada na Bíblia. Espiritualidade bíblica ou espiritualidade cristã é aquela experiência viva de Deus nos contextos ou no contexto geral da nossa vida. É a gente se encontrar com Deus no dia a dia. É a gente perceber Deus no dia a dia. É a gente convidar Deus para se envolver com a gente no dia a dia. Espiritualidade bíblica não é teologia, não é teórica, não é religiosa, não é aquela que a gente aprende no banco de uma escola bíblica. E isso não significa que você não tenha que ir para o banco de uma escola bíblica. O que significa é que a teoria precisa efetivamente virar prática. Não tem só a ver com academia, saber, conhecer, compreender, tem a ver com viver, completamente com viver. É o sopro de Deus na nossa vida, é o encontro com Deus que permite a gente descobrir um novo significado do cotidiano, do trabalho, das relações, da vida, do relacionamento familiar, da própria vida dentro da igreja, da comunidade. É impressionante, a gente nós conseguimos separar. Então a gente vive uma espiritualidade na igreja, na nossa prática religiosa, mas ela não se estende à vida. Ela não chega à vida. Meus negócios são meus negócios. Meu lazer é meu lazer. Minha vida pessoal é minha vida pessoal. Evangelho eu vivo domingo na igreja. Uma loucura, isso é uma esquizofrenia. Dividir a vida assim é um grande problema. Então nós precisamos efetivamente repensar a nossa espiritualidade. E a gente precisa se lembrar sempre que Deus é o sujeito que forma e transforma
a vida daquele que se dispõe a caminhar com ele. O mais difícil, portanto, a gente entende, é começar a ler o texto bíblico com a intenção de que ele nos leia. Já falei algumas vezes aqui, esse é um princípio teológico bonito de se falar, porque tem a ver com isso, né? É você conseguir ler a Bíblia, ler o texto bíblico, porque é lá que está a nossa espiritualidade, permitindo que esse texto te leia. Ou seja, permitindo que as escrituras entrem em você e demonstrem qual é o caminho de uma espiritualidade saudável nesse confronto que está escrito e o que eu vivo. Quando esse choque acontece, uma coisa boa está acontecendo, nós estamos sendo confrontados pela palavra que procede da boca de Deus e que é revelada e trazida até nós para isso. É 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. O texto bíblico é inspirado por Deus para gerar tudo isso na vida da gente. Vou ler de novo: ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. É forte, né? É o papel do texto bíblico na vida da gente, mas na vida daquele que quer. Não é só abrir a Bíblia e imaginar que vai sair um raio, vai brilhar uma luz, vai cair um Shazam. Não. Isso tudo acontece na vida daquele que quer viver uma espiritualidade bíblica e genuína, permitindo que o texto bíblico entre e encontre lugar no coração para que a transformação da vida aconteça. A partir de hoje, a gente começa um caminho por um livro bem interessante, que eu, depois que me aprofundei um pouquinho, estudei um pouco esse livro bíblico, fiquei encantado por ele. A gente às vezes conhece os textos bíblicos, eu sou velho de igreja, né? Nasci no berço da igreja, já ouvi falar de todos os textos bíblicos, é claro, mas há alguns momentos em que o texto bíblico ganha espaço na vida da gente e importância na vida da gente. É o caso do livro que a gente vai começar a utilizar nessas nossas conversas, que é o livro de Eclesiastes. É Velho Testamento. Não está acostumado a ouvir o povo da Casa da Rocha falar muito de Velho Testamento, e é verdade. Mas nós reconhecemos, né, a canonicidade dos textos do Velho Testamento absolutamente, é claro. É Bíblia, é palavra de Deus. A história é diferente do texto do Novo Testamento, mas Deus está lá. A leitura do Velho Testamento é que nos incomoda um pouco, porque as pessoas, eles leem o Velho Testamento e o interpretam longe da luz do Novo Testamento. E qual o perigo de se fazer isso? É a interpretação equivocada. É você cancelar coisas que não foram canceladas, porque são conceitos que foram, na verdade, aprofundados no Novo Testamento. Ou é você trazer como válido algumas coisas que perderam a validade nessa transição para o Novo Testamento, ou se transformaram no Novo Testamento. Então, é o que acontece, por exemplo, com o dízimo, né? Muita gente ainda acha que o dízimo é alguma coisa válida para hoje. É uma coisa válida como conceito e como valor, mas não como era no Velho Testamento. Dentro dessa visão, eu não posso pegar um texto que está dizendo sobre dízimo, sobre alguma coisa do tipo, como uma lei que foi dada ao povo de Israel, e trazer para hoje, sem passar pelo filtro do Novo Testamento, daquilo que Cristo fez na cruz. O conceito é o mesmo. Por quê? Porque Deus esperava do povo um coração liberal. Pronto. É o que Deus espera hoje. Mas a lei, nesse aspecto, foi fechada em Jesus. Apontava para Jesus e se fecha em Jesus. É um exemplo, não é? Mas é interessante que, geralmente, esse movimento, ele acontece só com aquilo que se interessa, né? Então, o cara traz de lá: o dízimo tem que ter, porque tem um interesse aí que a gente sabe qual é, né? O uso do kippah, o movimento judaizante, eu tenho que trazer para dentro da minha comunidade, o menorá, que é santo, algumas coisas. Outras não, né? Eu não vejo ninguém fazendo movimento para circuncisão hoje, né? Engraçado isso, né? Ou triste. Quer dizer, por que só vale algumas coisas e essas coisas eu trago do velho para o novo, não é?
ipsis literi, tá valendo lá, é Bíblia. Outras não, né? Não, outras não. Então, é interessante. Isso nos incomoda bastante. Digo isso porque estou me referindo à comunidade Casa da Rocha. Se você acredita, Deus te abençoe, irmão. Fica firme, né? Que Deus te dê graça em tudo e a gente continua sendo amigo. Mas essa leitura de velho à luz do novo precisa ser feita. Então a gente pode olhar para o Velho Testamento, claro, e vamos fazer isso olhando para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes nos mostra que a vida é uma disciplina espiritual que nos leva a Deus. A própria vida que a gente vive pode ser, dependendo da nossa disposição e da nossa relação com o texto bíblico, com as verdades do Evangelho, um caminho para Deus. Todas as dimensões da nossa vida devem ser encaradas assim. A nossa vida deve ganhar o aspecto que, na verdade, é uma grande realidade dela, de sacralidade. A vida é santa. E a vida é o lugar onde a gente pode e deve encontrar com Deus e conhecê-lo no dia a dia, não só no banco da igreja, não só teoricamente, como abrir a nossa conversa. O livro de Eclesiastes é um livro de perguntas. O cachorro do vizinho já começou. É um livro de perguntas. Jó e Eclesiastes, nesse aspecto, se parecem. Jó também é um livro de perguntas. Mas olha que interessante. Jó, ambos, aliás, fazem perguntas bem difíceis. Tá? Bem difíceis. Mas Jó pergunta para Deus. As perguntas de Jó são dirigidas a Deus. As perguntas de Eclesiastes são dirigidas para o próprio escritor. É o próprio Salomão, pregador. A palavra Eclesiastes quer dizer pregador. Aliás, abrindo aqui um pouquinho sobre o livro. Não é? E essa é uma coisa que coloca a gente para perceber o livro de Jó e de Eclesiastes no mesmo pé, mas a direção das perguntas que são feitas tem uma outra direção, né? Jó, como eu disse, para Deus, Eclesiastes para si mesmo. Eclesiastes nos mostra uma coisa interessante, que seguir a Deus não implica em evitar perguntas difíceis. E esse é um livro que vai fazer muitas perguntas difíceis. E nós podemos e devemos fazê-las. O que vale a vida? O que fica depois que a vida termina? Qual a diferença entre o sábio e o tolo? Será que ambos vão para o mesmo fim? É o tipo de pergunta que você vai encontrar no texto de Eclesiastes. O que é vaidade? Tudo nessa vida tem valor? E muitas outras que a gente vai passar por elas aqui com certeza. Mas eu quero enfatizar que o livro de Eclesiastes nos mostra que no desenvolvimento da nossa espiritualidade cabe a dúvida, cabe a pergunta difícil. E por que isso é relevante? Porque nós fomos doutrinados teologicamente que não. Quem faz pergunta não tem fé. É o que a gente ouve por aí. Você tem que acreditar. E ponto final. Isso não é verdade. O texto bíblico, principalmente um livro como esse e outros, nos mostram que Deus permite a nós, na nossa espiritualidade, a dúvida, o questionamento. E abrir o coração nesse aspecto não é algo nem um pouco condenado por Deus. Eu acho que, na verdade, Deus gosta disso. Que nós o procuremos e tentemos obter respostas para algumas coisas difíceis da vida. Nós não teremos todas as respostas, porque Deus não promete todas as respostas. Mas o que isso quer dizer é que isso não quer dizer que nós não possamos perguntar. Você há de concordar comigo que existe uma cultura anti-pensamento na fé cristã. A gente não pode pensar. Crente é tido como burro. Crente é tido como gente ignorante. Crente é tido como gente que não pensa. Crente é visto como um grupo de gente que obedece o que o pastor falou e acabou. É assim que a sociedade vê a gente e a culpa disso é nossa. E o livro de Eclesiastes nos aponta outro caminho. A fé cristã não é suicídio intelectual. E Eclesiastes confirma isso. Há um livro que eu recomendo se você quiser expandir um pouquinho esse pensamento,
do John Stott, puxa vida, eu estava com o nome do livro agora na cabeça e ele me sumiu. Crer também é pensar, ou crer também é pensar, ou crer é também pensar, alguma coisa assim. Aliás, é um livreto que você lê, como a gente costuma dizer, numa sentada só. Sentou, você lê o livro, não tem problema, é bem fácil de fazer. E ele abre essa possibilidade de nós linkarmos a fé em Cristo Jesus e a nossa intelectualidade ser desenvolvida também. Aliás, ela pode ser um instrumento para a gente firmar a nossa fé. Isso é muito interessante. Portanto, perguntemos, e o livro de Eclesiastes traz essa possibilidade. Através dessas perguntas, a gente inclusive apresenta a nossa fome de Deus. Parece inclusive algumas perguntas sarcásticas, essas que nós vamos encontrar em Eclesiastes, às vezes elas têm uma cara meio azeda. Aliás, eu separei um livro aqui para mostrar para vocês. Esse é um livro interessante se você quiser conhecer melhor o Eclesiastes. Um livro em português do nosso amigo Ed Renekiewicz. E ele tem um nome interessante, porque é o livro mais mal-humorado da Bíblia, justamente por essa característica azeda das perguntas que o pregador faz. Ok? Mas essas perguntas aparentemente sarcásticas, elas demonstram essa fome de Deus, e esse livro tem essa característica. Uma coisa interessante é que os rabinos, na hora de fechar o cânon do Velho Testamento, dada a natureza dessas perguntas difíceis do Eclesiastes, eles não queriam colocar esse livro no cânon do Velho Testamento, porque é um livro assim meio difícil de digerir em algumas coisas, mas nos ensina muito. Hoje a gente vai fazer uma introdução básica sobre o livro, para a semana que vem começar a mergulhar, amanhã, começarmos a mergulhar um pouquinho em cada capítulo, em cada texto do livro. Mas algumas coisas que vale a pena você saber já antes de começar a ler o texto, que aliás eu recomendo que você faça para que as nossas conversas fiquem mais produtivas. Eclesiastes nos mostra que os projetos humanos têm risco, que nós não devemos colocar todos os homens na mesma cesta, porque existe uma maneira sábia e uma maneira tola de viver. E quando a gente diz que os projetos humanos têm risco, é justamente essa percepção de que pode dar errado, depende do caminho que eu escolho. Ou eu posso ser alguém sábio e conduzir o projeto da minha própria vida, meu projeto humano, sabiamente, adequadamente, ou eu posso conduzir esse projeto de forma tola, baseado na minha própria inteligência, valor, capacidade humana. Então, nesse aspecto, Eclesiastes diferencia os homens e não coloca todos na mesma bandeja, na mesma cesta. Tem o tolo e tem o sábio. A maneira do tolo conduzir a vida é uma, a maneira do sábio conduzir a vida é outra. Os homens são diferentes e o projeto humano de cada um se desenvolve em cima daquilo que ele escolhe para dirigir a sua vida, né? O pregador traz à tona essa perspectiva de uma vida que deve ser vivida de forma pensante. Eu tenho que viver a vida de forma pensante, é o convite do Eclesiastes. Não feche os olhos e segue a vida aí como um louco. Pense e encontre o caminho da sabedoria, porque o caminho da sabedoria vai fazer o teu projeto de vida humano, aliás, teu projeto humano de vida se conduzir por um caminho melhor. Eclesiastes, quer dizer pregador, como eu já falei, apresenta duas maneiras de interpretar, nós temos duas maneiras de interpretar Eclesiastes, né? Já que nós vamos falar do livro, é bom você saber. Primeiro, é a possibilidade de que o próprio autor está fazendo análise da sua vida. Essa é uma maneira de você ler o livro de Eclesiastes. É alguém que viveu a vida, pensou a vida e escreveu o que pensou. Salomão escreveu Eclesiastes. E quando a gente pensa em Salomão, a gente precisa se lembrar quem era Salomão. Era o homem mais sábio da terra.
da história da humanidade, porque ele pede sabedoria a Deus e Deus dá essa sabedoria a ele. Lembrando que sabedoria é diferente de conhecimento. Tem muita gente sábia que conhece muito pouco, e tem muita gente que conhece muito, mas não é nem um pouco sábia. Então a palavra usada no texto bíblico a respeito de Salomão é sabedoria. Essa sabedoria faz Israel viver o seu ápice político, econômico, militar. É o momento de maior poder e maior expansão de Israel nas mãos de Salomão. As nações vizinhas vinham saber quem é esse rei, quem é essa nação. É aquele momento histórico bonito onde Israel realmente brilha a glória de Deus, na sua justiça, na sua forma de ser. Salomão só não foi um cara muito correto no seu jeito de ser. Ele teve 1000 mulheres. 700 mulheres, 300 concubinas, ou vice-versa, não lembro bem. 1000 sogras. O cara passou um mau bocado, não é? Escreveu Cantares de Salomão, porque ele fala da vida, é um livro da sexualidade, é isso. Não encare Cantares de Salomão como a relação da igreja com Jesus, não. Aquilo ali é sexo, e sexo ardente, viu, gente? É o livro de Cantares. Ele foi rei, escreveu Provérbios, não é? E o livro de Eclesiastes pode ser visto como o velho Salomão, depois de ter vivido tudo que viveu, depois de ter tido tantas mulheres como teve, depois de ter feito muitas besteiras, observado muitas besteiras, ele escreve Eclesiastes. Essa é uma forma de ler o texto. A outra é a forma de uma defesa que a gente chama de apologeta, de uma apologeta. Qual é o papel de um apologeta? Fazer apologia, defender a sua ideia. O apologeta é aquele que defende a sua ideia. Então, pode ser vista dessa maneira, como o autor sendo um apologeta descrevendo a vida sem Deus aqui na Terra. Também é uma boa maneira de se ler. No capítulo 2, por exemplo, Eclesiastes diz que a vida sem Deus não é nada. Aliás, até o capítulo 2 é isso que acontece no texto. Ele vai falando da finitude humana, do fracasso humano. Ele olha para a vida nessa terra e fala: que porcaria, que loucura é essa, tudo é vaidade, que adianta o cara trabalhar? É um discurso até duro, mexe um pouco com a gente assim. E ele proclama: lembra do teu Criador, lembra do teu Criador. Ele explora a vida debaixo do sol sem transcendência, sem o divino, e mostra a desgraça dessa maneira de se viver. No fim, ele aponta para esta situação e mostra a resposta: busque a Deus. Não é? Então, nós temos essas duas maneiras possíveis de enxergar o livro de Eclesiastes. Aí você vai escolher uma das duas, ou as duas podem ser intercaladas na nossa interpretação de Eclesiastes. Na tradição rabínica, eles dizem que Eclesiastes é o melhor comentário sobre Gênesis 3. O que é que tem em Gênesis 3, gente? A queda. Olha que link bonito, né? Na tradição judaica, o livro de Eclesiastes é um comentário de Gênesis 3. O homem cai, peca, se desliga de Deus, então seria um comentário expandido da vida do homem sem Deus. O que o pecado fez ao ser humano? Como é que eu percebo melhor Gênesis 3? Pego a lente de aumento, vou chegar em Eclesiastes. Desgraça, maldade, vazio, e aí por diante. Vaidade, nada serve, nada presta, não tem sentido, porque é a vida sem Deus de Gênesis 3, ampliada no livro de Eclesiastes. Nós temos 3 perguntas-chave que vão nortear, inclusive, as nossas conversas em algum aspecto aqui, a partir de hoje. Elas estão concentradas no capítulo 3 ao capítulo 6. A primeira pergunta é: qual o proveito de se trabalhar tanto? Pensa que só hoje é que se pergunta isso, né? Alguns milênios atrás, Salomão já perguntava. Eclesiastes 1:3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol?
Eclesiastes 3:9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? É uma boa pergunta para hoje, feita há milhares de anos atrás, mas que se encaixa absolutamente na nossa realidade de hoje. Por que eu tenho que trabalhar tanto? Vale a pena trabalhar tanto? O que ganha o trabalhador se esforçando tanto debaixo do sol? É uma pergunta frequente e forte em Eclesiastes. Outra, quem pode definir o que é bom? Quem pode definir o que é bom? Eclesiastes 6:12. Não o que é bem e mal, não, o que é bom. Pois quem sabe o que é bom para o homem? Eclesiastes 6:12. Nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, o que é bom para o homem? O que vale a pena viver? O que vale a pena procurar? O que é bom gastar a vida procurando? O que é o bom da vida? O que é o bom da vida? Olha que pergunta importante. Porque você tem muitas vozes dizendo o que é o bom da vida. Muitas propagandas tentando alcançar o meu coração e o teu coração, dizendo, olha, o bom da vida está aqui, ó. Venha morar no condomínio Águas de Pirapora. O bom da vida está aqui. Com uma manteiga, como é que é? Margarina, tal, o bom da vida está aqui. Faça muito sexo, o bom da vida está aqui. Ganhe muito dinheiro, o bom da vida está aqui. Onde está o bom da vida? O que é o bom da vida? Salomão pergunta, várias vezes, aliás, em Eclesiastes. E no próprio versículo 12 do capítulo 6, vem a outra pergunta. O que vai restar depois de tudo que eu viver? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? O que é que vai sobrar da minha vida? Penso que essa pergunta, ela se expande. O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou construir? O que vai restar? O que vai ficar? O que é que vai acontecer com o que eu fiz depois de ter feito o que fiz e ter partido? A gente não pensa muito nessas coisas, né? Dá muito trabalho, né? O negócio é viver a vida e tal. Bom, e aí a gente já vai para o final da nossa conversa de hoje. Como eu disse, seria uma introdução para gerar uma curiosidade no teu coração. Se fosse você hoje mesmo, partia para a leitura de Eclesiastes, para a gente continuar a nossa conversa amanhã. Mas eu quero destacar aqui o capítulo 3, onde Deus apresenta o tempo para todas as coisas. Né? Aliás, o escritor apresenta a realidade de que Deus tem um tempo para todas as coisas. É um capítulo importante dentro do livro, se destaca, você já deve ter lido e ouvido falar, há tempo para tudo, debaixo do céu, não é? Então ali está a presença do Kairos e do Cronos. Cronos é o tempo humano e Kairos é o tempo divino, é o acontecimento de Deus no tempo humano. Jesus vem no Cronos humano, 2000 anos atrás, no Kairos de Deus. Ele entra, sai da eternidade e entra no nosso tempo. É o Kairos de Deus, invadindo o nosso tempo e trazendo algum acontecimento, alguma coisa geralmente importante, é claro, porque parte de Deus é importante. Tá bom, gente? Essa é a nossa conversa de hoje. Não entrarei no capítulo 1, porque senão a gente fica aqui até 1 da tarde e não dá pra gente ficar, tá bom? Meu desejo é que você pense no que a gente conversou aqui. Vamos perguntar de novo. As 3 perguntas que a gente vai debater nessa conversa de Eclesiastes. Qual o proveito de se trabalhar tanto? Quem pode definir o que é o bom da vida? O que vai restar depois que eu bater as botas? O tempo que a gente está vivendo eu acho muito propício para esse tipo de pergunta, já que é um tempo de instabilidade, já que é um tempo em que as nossas bases se mexeram. Tudo que estava certo não está mais certo. Diante disso, é bom a gente parar para fazer essas perguntas. Diante de tanta morte que a gente tem visto, e parece que o cenário não é dos melhores, e a coisa vai piorar, é bom a gente fazer essas perguntas
Porque existem duas formas de viver, a sábia e a tola. Qual delas você tem escolhido para viver? Essa será a nossa conversa nos próximos dias. Muito obrigado pela conexão aqui, por estar em pé junto comigo, não é? Amanhã, mesmo horário, Lismar, todo dia da semana, de segunda a sexta, ao meio-dia. Você é meu convidado para estar por aqui, tá bom? Se você quiser divulgar, não sou youtuber, não estou aqui para ganhar like. Aliás, eu nem falo, né? Deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Tudo bem que é Instagram, mas não é a ideia, tá bom? A ideia é conversa séria para edificar o coração de quem quiser. Se você quiser dividir isso com mais alguém, pode fazer, convidar mais alguém para estar aqui com a gente. Acho que vai ser bacana. As demais conversas estão lá no YouTube, tá bom? No YouTube você pode encontrar no canal da Casa da Rocha. Você pode encontrar essas conversas nossas lá. Um bom almoço para você e fica na paz. Amanhã nós estamos aqui. Amanhã é feriado, né? Feriado nessa época não faz muita diferença, mas vai que, né? Você está trabalhando. Deus te abençoe. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã.